Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe um manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloá, Eloá, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram:
Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, também vocês que nos acompanham por nosso canal no YouTube e pelo Facebook, hoje, com esta celebração, nós iniciamos a Semana Magna da Igreja, a Semana Santa, em que meditamos, recordamos os últimos momentos de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, a entrega de sua vida para a nossa salvação. Nesta missa em que já celebramos o Domingo de Ramos, nós recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém, entrada triunfante. Jesus é acolhido com ramos, a multidão entoa que ele é o filho de Davi. Uma multidão espera que Jesus venha com força e poder restaurar o reino de Israel. Eles esperam que Jesus seja o revolucionário que pega nas armas, expulsa o opressor e reconstitui o povo. Esperam, portanto, um rei triunfante. No entanto, o primeiro evangelho que nós ouvimos nos mostra outro tipo de rei. Jesus Cristo vem montado num jumentinho para fazer eco à profecia que diz que o príncipe da paz vem montado num jumentinho. Jesus é o príncipe da paz, aquele que não vence pela força, que não vence pelas armas, aquele que entrega a própria vida. Daí então, nós meditamos este segundo evangelho, a leitura da paixão e morte de Jesus. Jesus, numa trama macabra, é aprisionado. Império Romano e religião judaica nunca se entenderam, mas para matar Jesus, eles se aliam. Para matar Jesus, armam juntos uma teia para aprisioná-lo e assim assassiná-lo. A cruz de Jesus não é de modo nenhum uma predestinação. Deus não escreveu um script para que Jesus morresse na cruz. Deus não quer o sangue de seu filho. Deus não quer morte. No entanto, o amor de seu filho, que é o amor do Pai, é recusado, não é ouvido, não é aceito, e Jesus vai parar na cruz. Porque denuncia o reino da mentira, da corrupção e da morte, tanto o Império Romano quanto a religião, carcomidas, tanto pela mentira, quanto pela inveja, quanto pela morte e pela corrupção.
vão tramar contra Jesus. Por isso a morte de Jesus é uma consequência de sua vida. Por isso a morte de Jesus é uma consequência de uma vida doada. E também a sua cruz. Porque Jesus vai abraçar a sua cruz com uma entrega definitiva de amor por nós. O evangelho de hoje que nós meditamos, esse segundo, a sua forma breve, termina dizendo que o véu do templo se rasgou. O véu que dividia o povo e o lugar do sacrifício, onde só os sumos sacerdotes entravam. Só os chefes da religião entravam neste lugar. Era uma separação entre Deus e o povo. O véu se rasga porque com a vida doada de Jesus já não há mais separações. Deus já não é mais propriedade de poucos. Deus não pertence à religião. Deus é Pai da humanidade toda. Deus quer nos salvar a todos. E em Jesus, sua salvação alcança toda a humanidade. Infelizmente, porque lemos a forma breve do Evangelho, não tivemos a chance de perceber como as pessoas se posicionam diante da cruz de Jesus. E talvez este seja um dado elementar de recuperar aqui, fundamental. Como é que as pessoas se posicionam diante da cruz de Jesus? Antes de entrar em Jerusalém, o evangelho mais longo de hoje nos contaria: Jesus estava lá em Betânia. Em Betânia, ele é ungido nos pés, ungido por uma mulher, que no evangelho de Marcos não tem nome. Ela derrama um perfume caríssimo em seus pés. A gente vai ver isso amanhã, na segunda-feira santa. Depois de amanhã, na segunda-feira santa. Derrama um perfume para manifestar que o Cristo vai entregar a própria vida. A figura dessa mulher é importantíssima, porque ela mostra os discípulos que amam. Há os discípulos que amam o Mestre e que querem seguir os seus passos e que permanecem até o fim na cruz com Ele. Quem são esses discípulos? Em sua maioria, as mulheres. As mulheres ficam com Jesus. Aos pés da cruz, há mulheres. E o Evangelho de Marcos nos mostra isso muito bem. Enquanto os homens fogem, as mulheres permanecem. Enquanto os homens seguem Jesus, as mulheres seguem e servem. E é por isso que elas permanecem até o fim. Porque elas já compreenderam o que é serviço. O discípulo que ama é aquele que serve. Diante da morte de Jesus, nós podemos ser como estas mulheres, que permanecem até o fim com Ele, que são fiéis, que amam e servem. Mas nós podemos ser como os varões, os homens que fogem. Fogem de medo, fogem aterrorizados, seguiam Jesus, mas não compreendiam Jesus. Quantos de nós fugimos do compromisso com Jesus? Quantos de nós só seguimos Jesus, mas quando é para servir, a gente foge? Quando o serviço exige de nós compromisso da vida, a gente escapa, porque a nossa relação muitas vezes é superficial. Há também o discípulo Pedro, aquele que nega, porque não compreendeu exatamente como um filho de Deus pode morrer na cruz. Também a gente não entende isso. A gente também está às voltas, tentando compreender como é possível que Deus morra, que Deus conheça a nossa morte, o nosso sofrimento, a nossa dor. Nós temos um Deus que está tão próximo de nós, que se expõe tanto, que corre o risco de morrer. E conhecendo a nossa morte de dentro, nos salva.
resgatado pela força indestrutível da vida, Jesus Cristo nos oferecerá vida. Sua morte e sua ressurreição acabam com a morte. Mesmo que a gente morra, a morte não tem força de nos sepultar definitivamente. Em Jesus Cristo nós seremos salvos da morte, do pecado e da violência. Quem compreendeu quem é Jesus Cristo, quem fica aos pés da cruz, como aquelas mulheres, entenderam que a vida de Jesus é serviço, doação, cuidado, ternura, não violência, não revolução armada, porque isso sempre será um motivo para fugir de Jesus, para ficar omisso diante da cruz. Isso é sempre um motivo para ficar indiferente ao sofrimento, como os discípulos que fugiram indiferentes ao sofrimento do Cristo. Há também um oficial romano, um estrangeiro, que não seguia Jesus, mas ao olhar para a cruz, diz: este é de fato o Filho de Deus. Porque reconhece que de fato só o Filho de um Deus, só o Filho de Deus poderia doar-se inteiramente, como Jesus o fez. Reconhece no amor entregue de Jesus a doação da vida. Hoje a gente tem que imitar aquele centurião. A gente tem que olhar para a cruz de Jesus e dizer com fé: este é o Filho de Deus. Hoje nós também devemos permanecer junto de Jesus aos pés da cruz. E a gente permanece junto com Jesus aos pés da cruz quando a gente não é omisso ao sofrimento, quando a gente não é indiferente ao sofrimento, quando a gente não é negacionista. Tem gente que é tão egoísta, tão preocupado só consigo mesmo, tão preocupado só com a sua própria vida, e esquece o outro, não vê a dor do outro. Tão incapazes de ternura, muitas vezes nós o somos, tão incapazes de cuidado, tão incapazes de seguir os passos de Jesus, porque muitas vezes nós não queremos a vida que Jesus nos dá, nós queremos poder, nós queremos exercer a nossa mesquinhez sobre os outros, nós queremos domínio, nós queremos estar certos, mesmo se estivermos errados. O orgulho sobe, a vaidade cega, e a gente não vê diante dos olhos que muitos morrem. Quantos crucificados nós temos por dia? São mais de 300.000 crucificados. Quantos crucificados sem ninguém diante da cruz? Uns por omissão, outros porque mesmo querendo não podem. Quantos são os crucificados? E nós estamos às voltas com um Deus que não é o Deus dos crucificados, porque a gente continua indiferente, omisso. Minha gente, não tem sentido viver a cruz de Jesus. Não tem sentido viver a paixão, morte e ressurreição, se isso não transformar a gente. Se a gente não conseguir ser como aquelas discípulas que permanecem com Jesus, que não se distanciam de sua mensagem, que cuidam dos crucificados, que olham por eles, que defendem até o fim o direito da vida, o direito à saúde. Hoje nós podemos falar dos muitos direitos, o direito à vacina,
o direito à justiça para todos. Não dá mais para negar isso e dizer-se cristão. Não dá para tentar ser discípulo e não ficar junto com os crucificados. Peçamos ao Espírito de Jesus que Ele nos ajude a permanecermos juntos daqueles que sofrem, com a nossa atitude, com o nosso compromisso, com a nossa ética, com a nossa defesa da vida. Amém.